Fala, nação! Saudações! Temos um corte aqui do Linha de Passe da ESPN fazendo as análises de Cruz Azul e Flamengo. Flamengo classificado para a semifinal. Ufa, foi por pouco, hein? No sufoco, hein, galera? Deixa seu like para ajudar, se inscreve no canal se você é flamenguista e ative o sininho. Simbora lá. Nossa, foi uma boa estreia, foi uma estreia ok, ou decepcionou um pouquinho, apesar da classificação? Cara, fez o necessário. Isso. Qual foi o clube brasileiro, digo, campeão deste formato? Já te respondo, que nenhum. No primeiro jogo, Nenhum. voou. Nenhum. Não consigo lembrar. Mesmo com placares assim de 3-1 e tal, mas não foi então, voando. Assim, você tem lá, você viajou, tem uma série de circunstâncias que compõem o cenário. Então, o importante é passar. Só para contextualizar, até um tempo atrás, o time que ia jogar o Intercontinental se conhecia em julho. Esse time passava 6 meses só pensando nisso, largava o resto. Alguns nunca mais encontravam o jogo, porque simplesmente largavam o Brasileirão. Porém, chegavam neste torneio com foco, estão 6 meses só pensando naquilo, e dosando as energias para poder competir. Agora, cara, o time vem com o Brasileiro, com a Libertadores, e de repente tem um Mundial, hein? Embarca todo mundo e vai. E não esquece que no meio do ano teve outro Mundial. Ele também participou. Você viaja do Peru nos domingos. O Flamengo não parou no ano. Não parou. No domingo tem que... Você tem ali a comemoração justa. Na segunda você está sob os efeitos dela. Sim. Na terça tem um jogo na quarta. E depois da quarta, amigo, tchau. Cara, exigir mais do que isso... Assim, claro que não foi o Flamengo poderia ter controlado muito mais o jogo, com a bola no pé, muito mais, mas foi o Flamengo possível. Talvez a gente encontre o Flamengo melhor no final de semana. Mas, cara, exigir, começar a cobrar, com essa loucura que a gente tem aí, chamada calendário, Nossa, pelo amor de Deus. O Flamengo. É muito importante, porém não é tratado com seriedade. Sim, faz tempo. Né? E, então... Como é que você pode chegar e falar, pô, que Flamengo? Não dá, cara. É bom lembrar o que aconteceu ano passado, até como um mérito para o Flamengo na vitória de hoje. Ano passado, o Botafogo decidiu decidiu o Campeonato Brasileiro com o Palmeiras, um 3-1 no Allianz, viajou, foi para a Argentina para decidir a Libertadores contra o Atlético Mineiro, venceu e voltou para encerrar o Campeonato Brasileiro com o São Paulo, sendo que ainda precisava do resultado, não podia titubear. Ainda foi lá e ganhou. E aí depois, na sequência, já embarcou para o Mundial. O Flamengo ainda conseguiu negociar o jogo com o Mirassol, que é o mínimo. Exato. O Botafogo nem conseguiu. E aí o Botafogo chegou no Mundial. Agora a gente tem que chamar de Intercontinental. O Intercontinental... O duelo das Américas hoje, hein? O Flamengo Oi? venceu o duelo das Américas hoje. Exatamente. Tem mais uma taça. É campeão do duelo das Américas. Tem mais uma taça. O derby das Américas. Eu não queria falar, mas... Como é que é? O quê? Derby das Américas. Derby das Américas. Falar em de Arrascaeta. O cara, hein? Arrascaeta. Ainda bem que tem De Arrascaeta, mas ainda bem também que hoje tinha Cebolinha, que tinha entrou bem, hein? Que tinha Luiz Araújo também, até o De La Cruz. William, boa tarde a você, Carlos Breyer, fã do esporte com a gente. A gente poderia aqui falar de um primeiro tempo abaixo, de uma atuação que não foi brilhante, onde o Flamengo errou, onde o Felipe Luiz teve que corrigir no segundo tempo para brecar um pouco a lateral do campo, ali a sua lateral direita, a ponta esquerda do ataque do Cruz Azul. Só que é injusto começar a falar desse jogo sem lembrar em que contexto ele está inserido, como muito bem pontuou o Calçadia. Um Flamengo pesado em campo, e pesado não é que não queria jogar, mas é um Flamengo que sente. O Flamengo deu a sorte, entre aspas, por sua competência, de conseguir antecipar a viagem a Andorra, porque tinha negociado, como você bem falou, e foi campeão antes. Senão ia chegar mais pregado ainda. Então chega a Andorra, fuso horário, por mais que você coloque um avião de primeira classe, todo mundo deitado, é difícil chegar lá, 6 horas para frente, como é que você treina, adaptação, tudo mais. O Flamengo hoje precisava vencer, ele venceu. Todo o papo, para mim, é secundário. Ele venceu e sábado ele tem outro compromisso, talvez a gente possa... Ele foi inferior no primeiro tempo, o time do Cruz Azul é muito interessante, eu esperava até um pouco menos pela fase conturbada, como chegou nesse Intercontinental. Mas o Felipe, que eu tenho ressalvas à maneira como ele conduzia algumas mudanças e leituras de jogo, ele hoje mexe bem. E ele tem um quarteto ali que eu já citei aqui, que entrega talvez um pouco que o time principal começa o jogo não tem, que é um pouco mais de energia, um pouco mais de perna, um pouco mais de competitividade para um time adversário que competia muito mais. O Plata resolve muito sem bola também por movimentação
o corredor direito, o Cebolinha resolve com bola, porque a movimentação do segundo gol é muito interessante, o Alexandre passa, o Flamengo precisa o quê? Para tirar as referências de encaixe individual de Cruz Azul. Movimentação e ter a bola no pé. Ele não teve no primeiro tempo. No segundo tempo ele passa a ter. O Alexandre tenta passar, o Cebolinha cai por dentro, onde não é exatamente a referência do marcador dele. Ele puxa um pouco, acha o passo, o Arrascaeta faz um movimento ali, o tal do facão, para muita gente, ataca as costas ali da última linha. O Flamengo manipulou ali, né, como se diz, a linha de defesa do Cruz Azul. Foi ele fazer isso que ele tem muita qualidade. Aí tem o Arrascaeta, a bola vai, o toquezinho para fazer. Então, o Flamengo demora a fazer isso. Mas também não tinha exatamente muita perna para fazer no primeiro tempo. Então, ele construiu a sua vitória. E depois ele foi sobrevivendo ali até o final do jogo. Era o que precisava. Não adianta sentar aqui e falar, não jogou bem. Venceu, mas sofreu. O Flamengo venceu. Então, assim, dada a loucura que é o calendário, que é essa competição, o Flamengo passou. Isso era o mais importante. O resto, detalhe do jogo que a gente vai se debruçar aqui. Mas o Felipe bem, para entender e lançar a mão das mudanças que fez e como fez. E aí, cara, correta, que bom que você tem o Arrascaeta. Que bom, não dá para ser um problema. Você tem o Arrascaeta no primeiro tempo, você tem o Arrascaeta no segundo, você tem o Arrascaeta na melhor temporada dele nessa fase vitoriosa do Flamengo, e ele tá ali para resolver. Ele resolveu. Então, ele está resolvendo tecnicamente, que isso ninguém duvida. Os questionamentos que tinha com relação a Arrascaeta, que era a questão física, é impressionante, cara. Impressionante, porque assim, em alguns jogos ele é poupado no meio do segundo tempo, na reta final, mas assim, a minutagem do Arrascaeta é altíssima. E hoje ele continua entregando, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. Estou pontuando isso, Breler, porque alguns jogadores entraram mais frescos no segundo tempo e tem minutagem mais baixa na temporada. O Cebolinha, do ataque, é o que tem a minutagem mais baixa. Luiz Araújo tem uma minutagem um pouquinho mais baixa também, porque ele perdeu a condição de titular mesmo, absoluto do time, né? Depois entrou o Plata também, que também não é uma minutagem tão alta assim. Jogadores que acabaram trazendo esse frescor ali pro ataque, o Cebolinha fez muita diferença. Agora o Arrasca é impressionante, até para destacar os 2 gols, foi decisivo e também por essa questão física, né? O cara foi e foi, né? Tudo bem? Boa tarde, William, Calçade, Pedro, boa tarde também pro Fã de Esportes. O Arrascaeta numa temporada magistral. O melhor do Arrascaeta, o torcedor do Flamengo está vendo agora, justamente quando ele é a grande referência da geração. Ele assumiu esse protagonismo e muito pela evolução física. O Arrascaeta, de antes, dificilmente teria a atitude de pressionar lá na frente para roubar uma bola. Hoje, obviamente, o Flamengo é presenteado com um gol, mas esse gol foi fruto de estudo do Felipe Luiz, que observou o Cruz Azul, do Larcamón, que tem por característica fazer essa saída sustentada, arriscar e ali na subida de pressão o Arrascaeta consegue roubar a bola. E porque está bem fisicamente. O Arrascaeta consegue pisar na área, não só quando o Flamengo tem a bola, mas também para pressionar o adversário. E quando o adversário sai da primeira linha, ele recompõe também. E no segundo tempo também, né? Impressionante. Está com gás no segundo tempo. E faz um gol que depende de arrancada, depende de velocidade. Então, é uma temporada de plenitude do Arrascaeta. E naquele... se fulano fosse brasileiro, antes, quando lançava essa... Calçade gosta dessas. Tá? Se o Arrascaeta fosse brasileiro na seleção. Eu tinha minhas dúvidas, porque o Arrascaeta sempre com a bola foi muito diferente no Flamengo, foi decisivo, mas faltava essa participação maior sem a bola, faltava ser um jogador mais intenso. Hoje ele tem isso porque termina uma temporada com muitos jogos e voando. Então hoje, não tenho dúvida de dizer, se fosse... o Arrascaeta brasileiro seria titular absoluto da seleção, porque entrega com, sem bola, é decisivo, marca gols, dá assistências. E no segundo gol, ele tenta dar o tapa para o meio da área, a bola volta e ele define muito bem. Então o Flamengo conta, né, com esse protagonismo do Arrascaeta e conta também, como o Pedro falou, com o Felipe Luiz, que sabe fazer boa leitura dos jogos. Isso daí é uma marca do Felipe Luiz, né? Mesmo quando... Hoje, para mim, não tem o que questionar na escalação. Samuel Lino... é até coerente, né, pelo que o Felipe Luiz vem fazendo. Coerência é um ponto importante ali no até, Felipe Luiz. Coerente ele é. Porque depois do jogo é fácil falar, mas devia ter começado com Cebolinha. Porque os caras foram melhores no segundo tempo mesmo. Quem entrou no segundo tempo foi melhor que quem estava no primeiro tempo. Em termos de pontas, né? De Carrascal e Samuel Lino. E o Cebolinha tem essa dificuldade, né? Quando começa jogando, não rende o mesmo quando entra no intervalo. E tem a dificuldade de regularidade, né? Sempre teve muitas lesões. Mais uma temporada em que ele também foi atrapalhado por lesões. Termina bem, mas... se a gente analisar todo o ano do Flamengo, ele poderia ter tido mais oportunidades se não tivesse se machucado. E a correção, para mim, a correção mais cirúrgica do Felipe, foi a entrada do Plata e deslocando para o lado direito um jogador de mais força física na comparação com o Carrascal, porque o Cruz Azul atacava mais por ali.
O Piove, que é o com terceiro... o Carrascal por ali, tava complicado o negócio. É a compensação do Plata por ali e o Cebolinha com bola. Acho que isso que é onde ele acerta. E estava estourando no Varela. Varela teve mais dificuldade de marcação no segundo tempo. O Plata ali, tecnicamente, nem dá para falar muito, porque ele entrou justamente para fazer um trabalho mais reativo, para trabalhar mais sem a bola. Então, o Felipe Luiz conserta, o Flamengo vence. A única coisa que dá para criticar é ali um primeiro tempo em que poderia ter aproveitado, quando sai em vantagem, aumentar um pouco o ritmo, já que o Cruz Azul chegou com esse jogo mais fresco, né? O Cruz Azul jogou no fim de semana, o Flamengo não. Mas ainda assim, por ter corrigido no segundo tempo, por ter saído com a vitória, e o principal, evitou prorrogação, evitou pênaltis, evitou mais desgaste. Exatamente. Então, nesse caminho do Flamengo, se a gente pudesse... O caminho até o final, para mim, o Flamengo já percorreu 70%. O pior já passou, o pior era o Cruz Azul. O Pirâmides é um adversário tecnicamente inferior. É claro, é uma semifinal, mas até por essa tensão de estreia, o Flamengo ter passado, e a vitória era fundamental hoje para isso, e vencer no tempo normal, sem um desgaste físico maior, já coloca o Flamengo com um pé e meio na final. Muito bem, nação, final de mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí. Se você gostou, então deixe o seu like para ajudar o nosso canal. Faça a sua inscrição se você é flamenguista e ative o sininho das notificações para não perderem os próximos vídeos. Eu fico por aqui. Tamo junto, valeu galera, fui!